Há uma humilhação preparatória que acontece antes de uma transformação salvífica, que não deve ser desprezada, visto que nos aproxima de Deus, mas que, contudo, não consiste numa total submissão a Ele. Esta humilhação preparatória, a qual muitos veem fenecer, consiste principalmente nas seguintes coisas. Em primeiro lugar, ela reside principalmente no temor de ser condenado. Este temor se assemelha mais à sensação de medo. Consiste também em uma certa apreensão da grandeza dos nossos pecados, da ira de Deus que ameaça cair sobre nossas cabeças e do perigo em que nos encontramos de sermos condenados para sempre. Ela consiste ainda em certa compreensão da loucura da qual somos culpados ao pecar e de algum arrependimento por ter um dia cometido tais coisas e algum remorso de consciência por isso. A isto pode-se unir um certo sentimento de tristeza, sendo este expresso através de gemidos e lágrimas. Isso tudo pode ser acompanhado com confissões de pecado a Deus e a homens, lamentações por nossa miséria, em alguns, isso precede o próprio desespero. E, finalmente, isso pode levar a uma indignação contra nós mesmos e à adoção de uma atitude de severa vingança sobre nós mesmos. Sim, mais do que Deus levaria o homem a adotar, como Judas fez em se autodestruir. Esse desespero e autoexecução não são parte da humilhação preparatória, mas o excesso, o seu erro e a entrada do inferno. Mas há também uma humilhação que é própria ao convertido, a qual acompanha a salvação e que inclui tudo o que há na anterior e muito mais. Esta humilhação salvífica consiste nos seguintes particulares. Ela começa no entendimento e é enraizada na vontade. Opera nos sentimentos e, quando há oportunidade, manifesta-se em expressões e atitudes exteriores. 1. A humilhação do entendimento consiste em uma baixa apreciação de nós mesmos, num auto-rebaixamento e num auto-julgamento condenatório. E isto nos seguintes particulares. Consiste numa apreensão profunda, sólida, habitual e real da hediondez dos nossos próprios pecados e de nós mesmos por causa deles. Isto porque eles são contrários à bendita natureza e lei de Deus, e tão contrários à nossa própria perfeição e bem principal. Também consiste em uma sólida e fixa apreensão de nossa própria ruína por causa desses pecados, de tal modo que os nossos julgamentos subscrevem a equidade da sentença condenatória da lei, e nos julgamos indignos da menor misericórdia e dignos de punição eterna. Consiste em uma apreensão de nossa condição arruinada e miserável, visto que nós não apenas somos herdeiros de tormento, como também destituídos da imagem e espírito de Deus, perdemos seu favor, estamos debaixo do seu desagrado e inimizade. Por causa do nosso pecado, perdemos o direito da nossa parte na glória eterna, e grande é nossa incapacidade de nos ajudar a nós mesmos. Isso se dá em tal medida que nós julgamos realmente os nossos pecados e a nós mesmos, por causa do pecado, mais odiosos do que qualquer outra coisa que algum outro mal pudesse nos tornar. Consideramos a nossa própria miséria, por causa do pecado nas particularidades referidas anteriormente, maior do que qualquer calamidade exterior na carne e do que qualquer perda terrena que viesse a nos atingir. Isso nós apreendemos através de um julgamento prático e não apenas por mera especulação ineficaz. A fonte disto está em um certo conhecimento do próprio Deus, cuja majestade é tão gloriosa e cuja sabedoria é tão infinita, o qual é tão bom em si mesmo e para conosco, cuja santa natureza é contrária ao pecado, o qual tem em nós uma propriedade absoluta e também é soberano sobre nós. Isto é também proveniente de um conhecimento do verdadeiro estado da felicidade humana que foi arruinada pelo homem em consequência do pecado, a qual consiste em agradar, glorificar e gozar a Deus em amor, deliciar-se nele e louvá-lo para sempre, e em ter uma natureza perfeitamente santa e adequada a este propósito. Ver que o pecado é contrário a esta felicidade e que nos tem privado dela é uma das fontes da verdadeira humilhação.
Esta humilhação no entendimento provém também de um conhecimento pela fé de Cristo crucificado, o qual foi morto pelos nossos pecados, o qual declarou na maneira mais viva possível ao mundo, através da sua cruz e sofrimento, o que é o pecado, o que ele faz e a situação em que nós nos colocamos. Assim, muito da humilhação salvífica se processa no entendimento. 2. A sede principal desta humilhação é na vontade, e aí ela consiste nos seguintes atos. Ao pensarmos humildemente a respeito de nós mesmos, nós temos um constante desagrado por nós mesmos e pelos nossos pecados, e uma certa indignação contra nós por causa das nossas abominações. Um pecador humilhado é um inquiridor de si mesmo, e como ele é mau, seu coração é contra ele próprio. Há também na vontade um profundo arrependimento por termos pecado, ofendido a Deus, abusado da sua graça e por termos nos colocado em tal situação, de tal modo que a alma humilhada desejaria gastar seus dias na prisão, a esmolar ou em miséria corporal, ao invés de gastá-los no pecado. E se pudesse começar de novo, ela preferiria escolher uma vida de vergonha e calamidade no mundo do que uma vida de pecado, e ficaria alegre pela troca. Uma alma humilhada deseja realmente se entristecer por causa dos pecados que cometeu, e por causa deles ser sensível e afligida tão profundamente quanto fosse agradável a Deus. Mesmo quando ela não pode derramar uma lágrima, ainda assim a sua vontade é derramá-las. Quando ela não consegue sentir nenhuma profunda aflição por causa do pecado, seu sincero desejo é que possa senti-la. Ela preferiria 100 vezes chorar no desejo quando não o faz em ato. Uma alma humilhada deseja realmente mortificar a própria carne pelo uso daqueles meios indicados como sendo aqueles através dos quais Deus a subjuga. Visto que a alma humilhada tem pensamentos humildes de si mesma, então ela deseja que outros a avaliem e a considerem desse modo. A alma humilhada não fica se defendendo e atenuando injustamente seus pecados, se desculpando e se inflamando contra o reprovador. O que quer que ela faça em uma tentação, se esta atitude for predominante, seu orgulho e não humilhação acabará por predominar. Mas ela se julga a si mesma o tanto quanto os outros pensam justamente julgá-la. A raiz de toda essa humilhação na vontade é um amor a Deus, a quem ofendemos, um ódio ao pecado que o ofendeu e que nos fez odiosos, um senso confiante do amor e dos sofrimentos de Cristo, o qual condenou o pecado na sua carne. Assim vocês veem no que consiste a humilhação da vontade, a qual é a própria vida e alma da verdadeira humilhação. 3. A humilhação também inclui os sentimentos. Uma genuína tristeza pelo pecado que cometemos, pela corrupção que há no pecado, uma vergonha por esses pecados, um santo temor a Deus quando nós o ofendemos e dos seus julgamentos, os quais merecemos, e uma apropriada aversão aos nossos pecados. Mas como mostrarei adiante, não é pelo grau, mas pela sinceridade desses sentimentos que você deve fazer um julgamento do seu estado. E isso dificilmente será discernido pelos próprios sentimentos. Assim, portanto, a vontade é o meio mais seguro através do qual podemos nos avaliar. 4. A humilhação também consiste expressivamente em ações exteriores quando é oferecida oportunidade. Não há humilhação verdadeira no coração se ela se recusa a aparecer no exterior quando Deus a requer no nosso curso ordinário. Os atos exteriores da humilhação são uma confissão voluntária dos pecados a Deus e aos homens, quando Deus o requer. Isto é, quando isso se torna necessário à sua honra, ao bem daqueles a quem ofendemos e satisfação do ofendido. Isso deve ser feito pelo menos quando confessamos os pecados abertamente a Deus na presença dos homens. Uma alma não humilhada se recusaria a fazê-lo por vergonha, mas o humilhado aceitaria livremente ser envergonhado se isso viesse a advertir seus irmãos e justificar a Deus e lhe dar glória. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28,13. Não que a pessoa precise confessar seus pecados secretos a outros, a não ser quando não possa alcançar alívio. Não que a pessoa deva publicar as suas ofensas, vindo a desonrar a Deus ainda mais e a ser empecilho para o Evangelho. Mas quando o pecado já é público, especialmente quando a ofensa de outros, o endurecimento dos ímpios, a satisfação da igreja com relação ao nosso arrependimento, requer nossa confissão e lamentação pública, então a alma humilde deve e se submeterá a isso. O homem de coração corrompido, hipócrita, não humilhado, entretanto, confessará apenas nos seguintes casos: quando o sigilo da confissão, ou a insignificância da falta, ou a frequência de tal confissão não traga grande vergonha sobre si, ou quando a falta já é tão pública que seria vã qualquer tentativa de escondê-la, e a confissão não aumentaria em nada a sua desgraça, ou quando a consciência está pesada ou à beira da morte, ou forçado por algum terrível julgamento de Deus. Em todos esses casos, o ímpio pode confessar seus pecados. Assim Judas confessou: pequei traindo o sangue inocente. Mateus 27,4. Faraó confessou: eu e meu povo somos ímpios. Êxodo 9,27. Um ladrão à beira da forca confessará, e o mais vil e desprezível ser, no seu leito de morte, também confessará. Mas nós temos más confissões no leito de morte, por puro medo e sem contrição verdadeira, do que confissões voluntárias diante da igreja. Infelizmente, o orgulho e a hipocrisia têm prevalecido de tal modo, e a antiga disciplina da igreja tem sido tão negligenciada, que eu penso que na maioria dos lugares na Inglaterra, há muito mais pessoas que fazem confissão na forca apenas por causa do medo, do que pessoalmente e sinceramente em uma congregação.